Oi, Gustavo, tudo bom? Olá, tudo jóia, e você? Tudo jóia. Obrigada por aceitar meu convite para essa série que eu estou fazendo do blog, que se chama Diálogo com Buscadores. E eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, porque eu sei que você também é um buscador, né? Você está nesse caminho de uma busca com mais equilíbrio, com mais sentido, com mais autenticidade. E eu fico muito feliz de você poder estar aqui para a gente ter essa conversa, esse bate-papo e trocar algumas ideias para as pessoas que estão nos assistindo, talvez se inspirarem, talvez tirarem alguma conclusão ou lição, ou talvez até discordarem da gente, né? E com isso tomarem alguma decisão também. Enfim, é uma forma de inspirar, é um desejo de, com esse diálogo, inspirar outros buscadores, outras pessoas que também estejam nesse mesmo caminho. É, e eu queria começar não pedindo para você se apresentar, dizer quem você é ou o que você faz, mas no que você acredita. Eu acho que é uma pergunta que tem mais sentido, assim, conhecendo o trabalho que você faz. No que é que você acredita, Gustavo? Acredito em muitas coisas. É uma pergunta bem difícil, porque eu acredito em muitas coisas. Mas acho que hoje, talvez, o que eu mais acredito, o que mais me guia, é que a gente está vivendo um período de transformação muito grande no planeta, que a gente está vivendo um período de transição, saindo de um sistema de sociedade onde a gente chegou, que trouxe a gente até aqui, que a gente tem muito a agradecer por tudo que aconteceu, mas que agora a gente sente que não está funcionando mais. E que é hora da gente aprender a viver de uma nova forma, a se reorganizar de uma nova forma, a se relacionar de uma nova forma, a trabalhar de uma nova maneira. Eu acho que é nisso que eu acredito hoje, que é talvez uma coisa que me faz acordar e querer ver essa transformação acontecer e participar de tudo que está rolando. Que legal, que bacana, Gustavo. Você acredita, como diz naquele seu texto, né, que Que é há algo de grandioso grandioso. acontecendo no mundo. Sim. De fato, há algo de grandioso, porque as pessoas, às vezes, a gente vê e fica um pouco pessimista, né? Com tantas guerras, com tantas pessoas passando fome, com tantos refugiados sofrendo, enfim, as pessoas, a gente tende a ver o lado negativo, né? Mas existe também lá no fundo do iceberg, onde a gente não vê esse movimento, né? Esse movimento bonito sobre o qual você fala. Já que você tocou nesse assunto, Gustavo, será que você poderia, nesse aspecto aí que você falou, que acredita nessa transformação, nessa transição que a gente está vivendo, como que se encaixa o seu projeto de empresa livre nesse momento, né, de transição, de colaboração? Como que se encaixa? O que é, para as pessoas que ainda não conhecem, esse ideal de empresa livre e como que se encaixa nesse momento de transição? Tá. Uma das coisas que eu acho que tem que mudar é a relação com o trabalho que a gente tem. Porque se você olhar a quantidade de pessoas que está deprimida, a quantidade de pessoas que tem um trabalho que não gosta, a quantidade de pessoas que fica triste no domingo à noite e comemora quando chega a sexta-feira, você vai ver que tem alguma coisa de muito errada na forma como a gente trabalha. E eu sou um cara que passou por dois mundos diferentes, né? Então, eu comecei minha carreira no mundo corporativo como funcionário de uma empresa. Então, passei por todas as dificuldades, todas as angústias de alguém que quer ter voz e quer ter ideias e que não consegue, de alguém que quer ter um pouco mais de liberdade e não pode trabalhar essa liberdade, de alguém que tem que se enquadrar num modelo, num sistema e não quer se enquadrar. Então, eu sofri as angústias de ser um funcionário do mundo corporativo. Depois, eu saí do mundo corporativo e fui empreender. E quando eu fui empreender, eu vi todas as dificuldades de ser empreendedor, de você ter a responsabilidade de criar um negócio, de tomar todas as decisões, de assumir o risco, de colocar toda a sua grana lá para ver o que pode acontecer. Então, até um modelo um pouquinho desumano, né? Porque eu acho que quem empreende tem que fazer muita coisa, tem que ter muitas habilidades e é muito difícil. E é por isso que muitos negócios fracassam no sentido financeiro, não conseguem prosperar, porque é muito trabalho para ser compartilhado entre o empreendedor e talvez um ou dois sócios, mesmo assim é muito difícil, né? Você tem que ter muita gente para fazer o negócio funcionar. Então, eu acredito hoje em um modelo que chama de empresa livre, que seria o meio termo entre esse mundo corporativo, que você não tem voz, você é tolhido de ser quem você é, e o modelo de você empreender sozinho, onde você é responsável por tudo. Então, para mim, uma empresa livre é um espaço onde você pode empreender em grupo, com outras pessoas que acreditam na mesma coisa que você, e você tem a liberdade de poder ser quem você é de verdade.
Então, acho que a empresa livre é uma empresa onde cada um é livre para escolher como quer trabalhar, de onde vai trabalhar, quantas horas vai trabalhar, escolher o que quer fazer, em quais projetos quer se envolver, e a gente busca se relacionar de uma forma mais alinhada com o que a gente acredita de verdade, sabe? Talvez tentando viver de uma forma mais horizontal, viver de uma forma mais próxima a tribos e comunidades, a gente possa se cuidar, onde a gente possa ajudar mutuamente um ao outro, para aí sim a gente conseguir ser quem a gente é de verdade, e aí conseguir fazer os negócios prosperarem e ter resultado tão bom ou melhor do que uma empresa que vai no modelo tradicional. Que bacana, que legal. Você falou aí várias vezes que nesse modelo, né, de empresa livre, você tem liberdade para ser quem você é de verdade, para ser quem você é. Acho que você falou pelo menos umas 5 vezes aí, eu escutei você falando isso várias vezes. É como se fosse um grito, né, nosso, de todos os seres humanos. A gente se sente num modelo onde a gente precisa ser um ator, ou ser um personagem, e a gente tem máscaras, né? E essas nossas máscaras sociais, máscara no emprego, máscara para a família, máscara. E a gente não pode ser quem a gente é de verdade. O que é que na sua vida pessoal e no seu ambiente de trabalho, por exemplo, você procura fazer para se autoconhecer melhor e para dar espaço a essa sua autenticidade, a isso que está aí dentro de você, querendo ecoar para o mundo? Eu acho que a primeira coisa é a gente parar de seguir o que os outros dizem, seguir a fórmula dos outros, o que deu certo para outras pessoas. O que deu certo para outras pessoas não necessariamente vai dar certo para mim. Aquilo que faz as outras pessoas felizes não necessariamente vai me fazer feliz, porque eu sou diferente, porque eu não sou essas outras pessoas. Eu sou um ser humano diferente, único, e eu tenho as minhas individualidades. Só que a gente não aprendeu a fazer isso, né? A gente está sempre buscando nos livros, se inspirando nas pessoas de sucesso, nas pessoas que a gente admira, e a gente não olha para dentro. Então, eu sinto que quando a gente começa a olhar para dentro, você começa a ver que tem coisa diferente dentro de você das outras pessoas. E aí é um exercício de começar a entender o que vem de você e o que vem de fora. O que você quer, que é o seu coração que está te dizendo, e o que é a sua mente dizendo que você tem que fazer a partir da sua referência do que as outras pessoas fazem. Então é um exercício muito, muito difícil, porque a gente não aprendeu a fazer isso. A gente não aprendeu a se escutar. A gente não aprendeu a silenciar a nossa mente, aquietar os nossos pensamentos, desacelerar um pouquinho o nosso raciocínio para conseguir escutar aquilo que emerge de dentro, né, aquilo que vem do coração. Então é um processo bem desafiador, porque vai contra tudo que a gente aprendeu. Então eu acho que esse é o caminho para você começar a tentar ser quem você é, porque na verdade assim, eu sinto que tudo que a gente quer fazer, toda a nossa vontade já está dentro, né? A gente não tem que buscar fora. Teve um dia que eu conheci uma pessoa que participou de um evento que eu fiz de um workshop, e eu perguntei o que cada um veio buscar, né, no workshop. E a pessoa falou, eu vim aqui buscar autoconhecimento. Eu falei, bom, autoconhecimento é melhor você ficar em casa, então ficar deitado embaixo da coberta só com o olho fechado, que você consegue entender, né? Porque você vai olhar para dentro, não olhar para fora. Mas claro que o externo ajuda a gente a se reconhecer, ajuda. As pessoas são um espelho nosso, então a gente consegue se reconhecer nesse processo, mas basicamente a gente tem que aprender a olhar para dentro e tentar ver o que sai daquilo que a gente já tem dentro, né? Aquilo que já é a nossa natureza, aquilo que a gente já fazia e já sentia quando a gente era uma criança. Claro, e você falou aí de silenciar a mente, né, Gustavo? Que eu acho que Sim. talvez no mundo onde a gente vive, onde as distrações são tantas, né, que a gente não consegue parar, a gente não se dá esse tempo de parar, porque a gente acha que o bom mesmo é estar sempre conectado, é estar sempre 100% informado de tudo que está acontecendo, é estar sempre distraído no fundo, né? Então, tudo isso que eu acho que as pessoas acabam associando a estar bem conectado, estar bem informado, são distrações que nos distanciam de quem a gente verdadeiramente é, né? E esse silenciar a mente, a gente pode fazer de várias formas, né? Eu, por exemplo, faço meditação, faço yoga, que é algo que me ajuda. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então me ajuda a silenciar a minha mente, a entrar em contato com a minha essência. No seu caso, o que é que você, no seu dia a dia, faz para ajudar a esse processo de silenciar a mente? Tá, meditação também, meditação acho que é a principal prática para ajudar a gente a acalmar um pouco os pensamentos, e eu tento incluir no meu dia algumas coisas que me fazem ter essa reconexão com essa consciência de que eu não estou sozinho aqui, de que eu não sou esse organismo separado de tudo, mas que eu estou conectado a algo maior.
Então, eu tento sempre me conectar com a natureza. Sempre que eu posso, eu tento tirar o meu tênis e colocar o pé na grama. Quando eu coloco o pé na grama, eu sinto que eu descarrego um pouco dessa tensão e eu me reconecto, né? Recebo de volta da natureza. Escutar algumas músicas que têm uma vibração diferente, então escutar mantras, coisas desse tipo. E tentar sempre me conectar com a gratidão, agradecer, lembrar que a gente está vivendo tudo exatamente o que a gente tem que viver, né? Que a gente não tem do que reclamar e que tudo está certo, que está tudo bem. Então, é um exercício diário. Muitas vezes eu me esqueço disso e eu me desconecto. De repente, quando eu vejo, eu estou fazendo tudo errado, tudo de uma forma que não é a forma que eu gostaria de fazer, né? Não acho que tem certo ou errado, mas tem aquilo que está alinhado comigo, aquilo que não está alinhado comigo. Então, às vezes, tem momentos em que eu sinto que eu estou desalinhado, eu estou completamente fora do meu eixo. Então, eu tenho que ter essas práticas para me reconectar, né? Que bacana, que bom, Gustavo. É muito legal que você falou aí da natureza. Isso acontece muito comigo também, de ter essa necessidade de tá na natureza para sentir que eu sou só um pontinho, né, um nada diante do todo maravilhoso e tão grandioso que é a natureza, que tem um processo muito sábio, né, de nos dar e nos receber, dar o que a gente precisa e receber de nós aquilo que a gente tem para dar. Apesar de que muitas vezes o que a gente tem para dar nem é tão bom assim, né, ou a gente nem está dando o nosso melhor para a natureza. Já que você falou aí, né, desses pontos de reconexão com a natureza, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a gente estar conectado com a natureza, que é o fato de desenvolver a nossa espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não falo assim de dogmas de religião e de aceitar verdades impostas, né? Eu falo dessa reconexão com o nosso espírito, ou com o nosso eu superior, como quer que seja que você queira chamar, né? E eu considero, nessa minha busca, né, do equilíbrio, que a espiritualidade é um dos tripés que me mantém forte, que me mantém equilibrada, que me mantém viva. Eu ia te perguntar qual o papel, eu sei que a espiritualidade foi muito importante nesse seu processo de despertar, né? Você até fala disso no seu livro, 11 Dias de Despertar. Como que a espiritualidade te ajudou ou te ajuda diariamente a se reconhecer vulnerável e a se aceitar vulnerável? Certo. Eu acho que a espiritualidade, ela te dá um entendimento diferente do que é a vida. Eu acho que se você é uma pessoa só racional, que só acredita naquilo que você enxerga, naquilo que a ciência pode provar, você vai ter muitas coisas que não vai ter respostas. E aí você vai partir de algumas premissas para viver a vida achando que o mundo é de uma forma um pouco limitada, quando na verdade eu acho que a vida é muito maior, né? Eu acho que acontece muito mais coisa que a gente nem está enxergando, tem muito mais elementos envolvidos, tem muito uma força que está movendo tudo, tem as sincronicidades, tem muita coisa que está assim, basicamente trabalhando por nós para que a gente esteja onde a gente está hoje, né? Tem um plano cósmico que tá operando. Então, quando você começa a entender a vida dessa forma e começa a enxergar a vida com esse olhar da espiritualidade, que existe algo maior, que existe uma força que está movendo tudo isso, você começa a ter um entendimento diferente daquilo que você tem que fazer. Então, se eu sou uma pessoa muito racional, acho que eu sou responsável por tudo, aquele lance do self-made man, sabe, de que tudo depende de mim, do meu esforço, eu não consigo me conectar com a verdade, assim, vamos dizer. Eu não consigo confiar no universo, eu não consigo confiar que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer, e aí eu vou criar muita resistência, e aí eu vou sofrer, porque as coisas nem sempre saem como eu quero, na verdade, acho que elas quase nunca saem como eu quero, elas saem como elas têm que acontecer. Então, quando você começa a viver dessa forma, a sua relação muda em todos os sentidos, muda com as pessoas, muda na forma como você encara o seu propósito e na forma como você encara a si mesmo. Então, hoje eu me vejo muito mais como apenas uma pequena célula dentro desse planeta todo, assim, uma pequena célula que está fazendo uma única função, dentro de tudo que existe, de todas as coisas que tem que acontecer para o planeta evoluir. Eu sou só uma pequena parte disso, e quando eu me entendo como uma pequena parte disso, eu consigo de alguma maneira tirar um pouquinho da pressão que eu mesmo coloco sobre mim mesmo, sabe, de achar que eu sou muito importante, de achar que
é difícil, assim, porque muitas vezes eu acabo caindo nessa visão antiga, né? Mas eu acho que a espiritualidade te dá um pouco desse novo olhar para o mundo, de você se entender o seu papel aqui na Terra de uma outra forma. É porque ensinaram, né, Gustavo, para a gente, no fundo, uma noção totalmente equivocada de sucesso, de abundância, de felicidade. As pessoas associam tudo isso, ou quase tudo isso, a você ter um bom emprego, a você ter muito dinheiro, muitos bens materiais, e você ter relações com pessoas importantes ou com um status importante. Quer dizer, está tudo relacionado ao exterior, né? Ao externo. Não nos ensinaram que, no fundo, é rico quem é poder ser rico é poder ser quem você é poder ser, por exemplo, dono do seu próprio tempo. Hoje que você é muito mais dono do seu próprio tempo, como que você associa essa noção, essa nova noção de felicidade e de sucesso, né? Sendo dono do seu próprio tempo. Certo. Eu sempre estudei muito felicidade, assim, tentei entender o que era felicidade, onde ela estava, como é que eu alcançava, quais eram as chaves, os 7 passos, os 12 segredos, os não sei quantos hábitos para conseguir ser feliz e tal, e eu não conseguia, né, estava sempre buscando, tentando achar que as coisas iam acontecer depois que acontecesse alguma coisa, depois que eu alcançasse tal situação, aí sim eu ia ser feliz. Mas a felicidade acho que não é uma coisa que a gente alcança, acho que não, ela não está em nenhum lugar e a gente não vai chegar a nenhum lugar para conseguir ter essa felicidade. Acho que felicidade, na minha concepção, é uma consequência e é o que acontece quando você é quem você é de verdade. Talvez é o que acontece nos momentos em que você consegue ser quem você é de verdade. Então, quanto mais próximo da sua essência, quanto mais próximo de quem você é de verdade, mais feliz você vai ser. Então, eu vejo dessa forma, mas não uma coisa que a gente tem que buscar, né? E aí, quando você consegue entender isso, a sua métrica de sucesso também começa a mudar, né? Então, o sucesso não é eu conquistar mais coisas, eu ter mais coisas, eu conseguir comprar mais bens, ou sei lá, os desejos que eu tenho, mas o sucesso é eu conseguir ter um dia bom. Então, se meu dia hoje foi bom, se eu conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, se eu conseguir realizar aquilo que eu me propus a fazer e eu deitar a cabeça no travesseiro depois, sentir que, poxa, hoje o dia foi legal, então eu fui bem sucedido na minha tarefa. E se eu conseguir fazer aquilo que eu vim fazer, né? Tentar entender um pouco mais assim qual é a função que você ocupa aqui e como o seu trabalho está de alguma maneira influenciando na evolução da sociedade, na evolução do planeta. E eu tento ver dessa forma, se aquilo que eu estou fazendo está alinhado com isso ou se está fora. Tem muitas vezes em que eu estou totalmente no fluxo e é isso, eu entendo e a vida flui perfeitamente, porque você está totalmente alinhado, né, com aquele propósito, com essa força que move a gente. E tem momentos em que você se desconecta e fala, nossa, está dando tudo errado porque você está desconectado, você está fazendo por outros motivos, está buscando outras coisas que não aquele objetivo que você tem que alcançar, que na verdade é ser você. É você viver a vida que você veio para viver. É usar as habilidades que você tem. Eu concordo plenamente com você e com essa visão sua. É assim que eu enxergo. Eu, por exemplo, nessa série que eu estou fazendo de entrevistas e que eu estou gravando com pessoas que eu admiro, né, com pessoas que me inspiram também todos os dias, eu sou muito feliz. Eu me vi assim, eu saio cheia de energia das entrevistas, das conversas. É algo que me preenche. E eu também percebi que depois que eu comecei a me abrir para isso, né, para esse mundo e para compartilhar com as pessoas todo o meu processo que eu vinha vivendo, as coisas começam a acontecer, são essas sincronicidades, né, sobre as quais você falou. E as conexões com as pessoas, elas são mais fluidas, acontecem naturalmente, e eu vejo isso muito acontecendo na minha vida. Eu acredito que isso deve acontecer com você também. Conta um pouquinho para a gente como que é viver nesse fluxo e esses processos de sincronicidade, porque para muitas pessoas isso pode parecer utópico, ou a pessoa acredita em magia, ou está idealizando, isso é só coincidência, não existe essa coisa de sincronicidade, isso é coincidência, a vida é cheia de coincidências. Aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é viver assim nesse fluxo que você vive, quanto mais você vai se abrindo para a sua autenticidade,
mais acontecem, mais conexões. E como é isso? Como é viver nesse fluxo de conexões maravilhosas? Eu acho que a graça da vida está em acreditar que existe essa magia. Então, quem não acredita na magia está vivendo uma vida com menos graça, eu acho, né? Mas eu sempre fui... bom, eu fiz administração, né, Lara? Então, eu fui, assim, doutrinado para planejar as coisas, para tentar antecipar os problemas e tal. E aí, no mundo corporativo, você tem que se esforçar, assim, trabalhar mais do que os outros. Eu seguia o lema daquele de no pain, no gain. Então, você tem que trabalhar, sem dor não tem ganho, você tem que trabalhar e se esforçar. E eu aprendi que a vida era o esforço. Só que eu cheguei num ponto da minha vida onde foi quando eu mais me esforcei e as coisas deram menos certo. Então, eu me esforcei ao máximo, quando eu estava no meu limite do esforço e nada funcionava. Então eu vi que não existia essa correlação entre esforço e resultado. Não é só se esforçar mais que você vai ter mais resultado. E aí eu fui me transformando no processo que teve do livro Uns Dias de Despertar, onde eu fui mudando um pouco minha visão sobre como as coisas funcionavam. E aí, a partir disso, a vida começou a mudar também. E eu comecei a entender que a vida não era o esforço, que a vida é o fluxo. A vida não foi feita para ser difícil. Não foi feita para ser essa coisa dura, difícil, onde nada dá certo. A vida foi feita para ser leve, para ser fácil, para ser no fluxo. Só que a gente não acredita nisso, então a gente se desconecta dessa força. E quando você entende que a vida é o fluxo, você começa a ver que ela começa a operar a partir de uma coisa muito mágica, que são as sincronicidades, que estão acontecendo o tempo inteiro, que são aqueles encontros inesperados, aquelas oportunidades que você não contava, uma pessoa que te indica para outra, uma pessoa que te manda uma mensagem do nada, uma pessoa que você encontra na rua e ela tem uma resposta para você, tem uma chave para você, ela pode te conectar com uma outra pessoa. O tempo inteiro, eu sinto que o universo está te conectando com as pessoas que você tem que conhecer e está te dando sinais, vem por aqui que é mais fácil. Só que a gente não costuma observar isso. Então a gente nem vê que está acontecendo o tempo inteiro, quando na verdade está acontecendo o tempo inteiro, não é de vez em quando, todos os dias estão acontecendo essas sincronicidades, e a gente não segue. E quando a gente não segue, elas acontecem talvez um pouco menos, e quanto mais você segue, mais elas acontecem. E quanto mais você reconhece, mais você consegue observar, isso melhora a sua capacidade de observar essas sincronicidades e de fazer as escolhas que vão te levar para aquilo que você tem que fazer. E eu acho que a gente está sempre sendo guiado, porque a gente está aqui como um canal, né, para conseguir fazer as coisas acontecerem, para melhorar o planeta, para melhorar a sociedade, para evoluir a Terra. E a gente está seguindo aquilo que tem que ser feito, aquilo que a natureza quer que a gente faça. Então, quando você se alinha com isso, as coisas começam a funcionar melhor, né? Então, eu acho que elas estão acontecendo o tempo inteiro, a gente só não sabe observar. E a vida é para ser esse fluxo, a vida é para ser o esforço. E eu tenho, assim, dezenas, centenas de histórias de sincronicidades que acontecem na minha vida o tempo inteiro. E quando você começa a observar, você fala, caramba, é verdade, né? Tem algo de muito incrível, tem uma magia acontecendo aqui que a gente não observa. É verdade, é verdade. Talvez a gente não consiga observar porque a gente não foi educado para isso, né, Gustavo? Não nos ensinaram que era possível. Outro dia eu estava assistindo um documentário super interessante de um argentino que chama Educação Proibida. Não sei se você já assistiu. Sei. Já assistiu. Ele fala de 45 projetos, acho que são 45 projetos de educação alternativa em 8 países da América Latina. É super interessante, né? E eu nunca vi, mas está na minha lista aqui. Você já é a 13ª pessoa que me fala nas últimas 2 semanas que eu tenho que ver. Outra sincronicidade aí, né, acontecendo. Então, é um documentário, é longo, né? São mais de 2 horas de documentário, mas é muito interessante porque ele fala justamente desse movimento que já existe há alguns anos, né? E há muitas escolas alternativas que adotam métodos diferentes para deixar as crianças serem quem elas são. Só que, no fundo, a gente, no modelo tradicional de educação, que é o modelo prussiano, você imagina, o modelo da época da Primeira Guerra Mundial, é um modelo que ainda existe hoje e que 98% das escolas seguem, né? É um modelo limitador que forma uma pessoa que não é uma pessoa considerada um indivíduo, é uma pessoa que tem um objetivo dentro de um sistema que tem um interesse que ela funcione daquela determinada maneira, né? E no documentário, eles mostram vários casos, eu já conhecia algumas escolas, já conhecia o método das escolas Waldorf, né, que é do Rudolf Steiner, já conhecia o construtivismo, já conhecia algumas correntes, mas não todas, conheci outras que são super interessantes também com o documentário.
E ali a gente vê muito o que é que eles estimulam, além de estimular a dança, as artes, a criatividade, a autenticidade, eles estimulam muito a colaboração. E no nosso sistema, a gente vive cercado por um sistema que educa a gente para competir e não para colaborar, né? No seu atual modelo de trabalho, você tem vivido isso, né? Um sistema de colaboração, de você dar aquilo que você é bom e você recebe do outro aquilo que ele é bom, no que ele faz bem, né? Eu sei que você acredita muito que existe esse movimento, né? Que as pessoas estão se movendo nessa direção. Qual que é o papel que você acha da educação, né? Especialmente da educação das crianças que estão se formando hoje em dia, para serem não tanto competitivas, elas ainda estão sendo formadas para serem competidoras umas das outras e não colaboradoras. Mas dentro dessa sua visão de educação, que é muito mais colaborativa, como que você explica um pouquinho para a gente, assim, essa sua visão, que eu sei que você também está muito engajado nesse movimento de educação. Outro dia eu vi que você compartilhou um vídeo lá do Thiago, né, do Projeto AINE. Então fala um pouquinho para a gente, Gustavo, como que você enxerga, assim, essa educação mais colaborativa e menos competitiva? Tá, eu acho que, na verdade, a criança já vem pronta. A criança, ela já é o mestre, ela já está totalmente conectada, ela sabe quem ela é, ela lembra das coisas. E a gente vai estragando aos poucos. A gente vai desconectando elas, a gente vai enchendo elas de conhecimento que elas não precisam ter, achando que é o conhecimento racional que vai formar a pessoa, quando na verdade ela já está formada. Eu acho que o nosso trabalho como adultos é estragar o mínimo possível. E a gente olhar para elas, para a gente mudar nós mesmos, sabe? Acho que enquanto a gente tiver o modelo que a gente tem hoje, a gente não vai conseguir aproveitar o potencial que as crianças têm. A gente vai sempre estragar elas, porque nós estamos desconectados, a gente não lembra quem a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente acha que a gente está separado um do outro e estamos competindo e se matando, né, e destruindo o planeta. E a criança, ela já vem muito mais conectada. Então, o que você vê de histórias, quem tem filhos e as pessoas, elas sempre contam de como as crianças, elas não entendem aquilo que a gente faz, não entendem por que a gente trabalha tanto, não entendem como é que a gente se organiza dessa forma, por que tem tantas regras, por que ela pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras, enfim, elas já sabem, né? Então, a gente tem muito que aprender olhando para as crianças. Eu acho que o nosso trabalho é tentar criar algum sistema que a gente não atrapalhe elas, deixe elas explorarem as potencialidades que elas já têm, que elas já sabem quais são, explorar um pouco das vontades que elas têm, tentar perguntar para elas e a gente ter as respostas delas, ao invés da gente achar que nós somos os adultos e nós somos os inteligentes, e a gente que vai ensinar elas a viverem nessa sociedade que a gente criou. Então, eu acho que esse é o nosso modelo. Eu gosto sempre de usar um exemplo, né, de como a gente criou uma sociedade competitiva. Quando você olha para as escolas e você vê que passar cola é proibido. Eu sempre gosto de perguntar, por que passar cola é proibido? Por que a gente não pode passar cola? Por quê? Para mim, a cola é a colaboração. Então, se eu não sei, deixa eu pedir ajuda para alguém que sabe. E se eu sei mais do que alguém, deixa eu passar um pouco desse conhecimento, deixa eu ajudar um pouco essa pessoa, né? Porque você não sabe por que ela não sabe. Talvez ela não tenha dificuldade, não tenha a capacidade de entender muito bem aquela matéria, tem uma dificuldade, talvez ela esteja com um problema familiar em casa, os pais estão divorciando, ou sei lá, o ambiente não seja muito propício ao aprendizado para ela, e a gente não olha para isso, a gente só olha para o resultado, a gente só olha para o resultado da produtividade, você não aprendeu aquilo que você foi obrigado a aprender sem que você tivesse acordado isso. Né? Então eu acho que quando você começa a separar as pessoas, começa a separar uns dos outros, a gente começa a criar crianças que não ajudam umas às outras, que estão lutando para garantir o seu, para competir pelo seu, depois vão para o vestibular e competem pela mesma vaga, depois vão para o mercado de trabalho e competem pela mesma vaga, depois elas vão empreender, elas competem pelo mesmo mercado, e a gente criou uma sociedade que se separou. Assim. Então lá atrás a gente começou errado. E a gente tem que mudar, mas eu não acredito na visão de você mudar a educação para daqui 50 anos as coisas melhorarem, daqui 50 anos os seus filhos poderem viver num mundo melhor, porque você plantou uma sementinha aqui. Não, a gente vai mudar agora aqui para a gente poder mudar a nossa sociedade hoje, para que os nossos adultos possam mudar
hoje também, porque a gente consegue começar a criar uma relação diferente de nós adultos a partir do que a gente está vendo nas crianças. Então, é mais se inspirar com eles e deixar eles ensinarem a gente do que o contrário. É verdade. Eu acho que o resumo de tudo, talvez, que a gente tenha conversado aqui, né, Gustavo, é a gente resgatar essa nossa criança interior, né? A gente dar vazão e deixar que a gente, todas aquelas vontades, todas aquelas habilidades que a gente tinha e todos os desejos e sonhos que a gente achava que eram sonhos de infância, né, nossos, possam vir para o mundo, possam tomar forma, que a gente resgate essa criança, que a gente se sinta mais vulnerável, possa talvez se sentir mais vulnerável quanto às crianças, né? Possa ser vulnerável, porque no fundo é isso, se a gente dá espaço à nossa vulnerabilidade, a essa criança que está dentro da gente, a gente consegue dar o nosso melhor para o mundo, né? Sim, e eu acho que assim, na verdade, essa criança ela não foi para nenhum lugar, ela não morreu, ela não foi perdida. Você ainda é essa criança, eu ainda sou essa criança. Só que a gente cobriu, jogou um monte de argila por cima, sabe? Jogou um monte de coisa por cima, De um monte gesso, né? de formação, gesso, e virou esse negócio que é o que a gente chama de adulto hoje. Só que na verdade a gente ainda é aqui. Então, nosso trabalho é de desconstruir, de remover essas camadas e entrando cada vez mais para dentro para chegar mais perto dessa pessoa que você ainda é, dessa criança que você ainda é, desse conhecimento que você ainda tem, dessas lembranças, dessas memórias que você ainda carrega. E aí, a gente, acessando isso e deixando ela se expressar, a nossa vida vai mudando por completo. Que legal. Eu também acredito muito nisso, Gustavo. Acho que é uma linda forma da gente terminar aqui nesse nosso bate-papo, que passou tão rápido. É, e eu queria te agradecer de coração, dizer que eu estou muito grata e eu espero que as pessoas que estejam assistindo a gente é, possam tirar alguma ideia, possam resgatar suas crianças interiores, possam ser mais vulneráveis, ser mais colaborativas também, dar espaço, né, a esse novo modelo no qual a gente acredita. Obrigada, viu? Imagina, eu agradeço a oportunidade de falar. Para mim é sempre um prazer compartilhar um pouco das coisas que eu acredito, porque no fundo eu acho que todo mundo acredita na mesma coisa e a gente sente as mesmas coisas e sofre pelas mesmas coisas, então por isso que a gente se conecta. Tá joia, Gustavo. Um beijão. A gente se fala. Tchau, até mais.